De volta com o último bloco do programa Tema Jurídico, que hoje está discutindo sobre internação compulsória de dependentes químicos. Professor George, qual a diferença do tratamento para um paciente com problemas mentais e um tratamento para o paciente dependente químico? Olha, por um lado temos que pensar que o paciente dependente químico, ele é um paciente também portador de um transtorno mental. Mas para a gente fazer uma divisão mais prática, o paciente dependente químico é aquele paciente que ele vai demandar principalmente duas ações por parte da equipe de saúde mental. Primeiro, a desintoxicação e depois dessa a prevenção da recaída, né, que é algo que faz parte da evolução do tratamento do dependente químico. Em relação aos outros transtornos mentais, então vai depender muito de cada tipo de doença, de cada patologia, né? Se é uma depressão, se é um paciente que está num surto psicótico, né? Se é um doente de pânico, então se é uma crise conjugal, se é um problema familiar, né? Então diante de cada situação dessa nós vamos ter que ter uma ação mais específica. Professora Ana, o Estado estaria preparado para a internação compulsória ou correríamos o risco de estarmos criando depósitos de dependentes químicos? Não, o Estado não está preparado, de forma alguma. Primeiro, porque não há leitos hospitalares o suficiente para a demanda que o professor George muito bem, de forma muito precisa, disse. Nós vivemos, de fato, tá certo, uma situação de muita gravidade. Há pesquisas que comprovam que do total de dependentes químicos no Brasil, 25% são praticamente portadores de crack. E o crack, dentre todas as mazelas que são essas substâncias, o seu efeito é extremamente voraz, não é isso, professor George? Muito rápido, de uma celeridade, de um grau de destrutibilidade também extremamente perigoso. Então, o Sistema Único de Saúde não tem leitos o suficiente para isso. Além disso, há necessidade de uma preparação que é a longo prazo da formação de mais profissionais nessa área de saúde mental, não só do médico psiquiatra, mas do enfermeiro, do assistente social, do próprio psicólogo, enfim, de uma série de profissionais da saúde que vão lidar de forma direta e que tem que ter um conhecimento especializado. O nutricionista, o fisioterapeuta, enfim, é necessário um replanejamento a longo prazo. Nós não vamos resolver essa situação a curto prazo, e um replanejamento absolutamente multidisciplinar. Não só aponta a saúde e a medicina, mas também aquilo que o professor já tinha explanado e que eu própria já tinha falado. É uma questão de prevenção através de outros fatores sociológicos, educação, tá certo? Distribuição de renda, recomposição do número exorbitante de pessoas que são desempregadas, ok? E tantos outros fatores que vão ensejar o consumo da droga. Ok, professora. Agora, o professor George, na realidade atual, 80% dos internos do Brasil estão nas comunidades terapêuticas e quase toda a sua totalidade tem um viés religioso, o que não seria uma orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, mas como o governo do estado não faz o papel, o governo em si não faz o papel, os que existem são de iniciativa privada. Então, onde internar o dependente químico hoje? Veja, isso é um assunto bastante delicado porque nós temos que vê-lo de duas perspectivas, né? Primeiro, sabemos que a religião ajuda bastante no tratamento do dependente químico, né? No tratamento dos pacientes portadores de transtornos mentais de um modo geral. Porém, existe um risco muito grande dessas comunidades terapêuticas funcionarem sem absolutamente nenhuma supervisão de técnicos em saúde mental, como o psiquiatra, o psicólogo, o enfermeiro, assistente social.
Então, eu acho que nesse aspecto aí a Anvisa está coberta de razão, porque é necessário que possa se unir o poder público a essas comunidades terapêuticas para que se possa fazer um trabalho mais efetivo e com maior rigor científico. Bem, chegamos ao final de mais um tema jurídico. Nós queremos agradecer à professora Ana, ao professor George por terem aceito o convite e participado aqui. Espaço então para as considerações finais, professora Ana. Bem, Mônica, primeiro agradecer ao convite que muito gentilmente me foi feito. Para mim é uma honra estar no tema jurídico, que é, enfim, um programa vinculado à minha faculdade, enfim, à minha instituição, a instituição onde eu trabalho, leciono. O prazer de conhecer o professor George, que eu não conhecia, e de parabenizá-los, enfim, a toda a equipe, produção, a TV Itararé, por discutir um tema de forma tão corajosa. É um tema muito polêmico, suscita muitas opiniões, tá certo? Mas, na verdade, o que nós temos que fazer é unir, de uma vez por todas, a sociedade civil organizada e o Estado, para que nós possamos, de fato, eu não vou dizer resolver, tá certo, esse problema, mas minimizá-lo, mas tratar de uma forma, inclusive, mais responsável, menos imediatista, tá certo? E olhar o ser humano portador de dependência química, de fato, como um ser humano, que precisa de assistência, tá certo? Ninguém adoece, ninguém se coloca numa situação dessa deliberadamente. Acredito que as pessoas são levadas a uma situação dessa por uma série de fatores, que muitas vezes fogem a seu próprio poder, a sua própria faculdade de decidir, enfim, por algum problema, enfim, por uma série de circunstâncias. Então, olhar o portador de dependência química como um ser humano que precisa, sim, da proteção, da assistência do Estado e da compreensão da sociedade. Não é utilizando medidas higienistas que nós vamos solucionar esse problema. Ao contrário, nós vamos estar criando outro problema. Ok, obrigada, professora. Agora o professor George. Inicialmente também quero dizer que fiquei muito satisfeito com o convite de participar aqui com a professora Ana Carolina e com vocês aqui da TV Itararé desse debate tão importante. E assim, me traz uma preocupação muito grande, especialmente o problema do crack, que não é um problema que atinge apenas o dependente químico, que atinge apenas a família do dependente químico, porque é um problema que atinge a todos nós com o aumento da criminalidade. Depois do advento do crack, então o número de furtos, o número de assaltos, de roubos, aumentou consideravelmente. Então a insegurança hoje está cada vez maior, porque hoje as pessoas furtam um celular, as pessoas furtam um relógio, porque até tem uma coisa bastante interessante, que no comércio do crack funciona muito o escambo. Então o dependente ele não consegue dinheiro, então ele vai lá, arranca seu relógio, vai lá na boca e troca por 2, 3 pedrinhas de crack. Ele rouba seu celular e vai lá na boca, troca por pedras. Então aumentou muito a criminalidade. E também, dentro disso tudo que nós discutimos, do desaparelhamento do Estado, do desmonte que houve das redes de saúde pública, então nós estamos hoje em uma situação caótica, onde o governo se descuidou disso por muito tempo e hoje está correndo atrás do prejuízo. Só que para vencer esse prejuízo não vai ser fácil, como a professora Ana falou, vai ser muito difícil. Nós não temos ainda nenhuma luzinha no fundo do túnel, né? Lamentavelmente, nós estamos numa situação muito triste.
Ok, professor George, muito obrigada. Mais uma vez, obrigada, professora Ana. E obrigada a você pela audiência aqui na TV Itararé e também no nosso canal no YouTube. Um bom final de semana.